Primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos agora começar mais uma atividade no nosso livro de Cidadania e Ética. E hoje eu quero contar uma história para vocês, que é o título da nossa história é Saber Ouvir. Para você saber ouvir uma história, é necessário que você fique em um local bem tranquilo e calmo. É necessário que você fique em um local que não tenha barulho, para que você possa ouvir e entender. Tá? Então, o título da nossa história, na página 45, é Saber Ouvir. O autor desse texto dessa história é o Fábio Lisboa. Então vamos lá. Era fim de tarde e o avô passeava com o neto por uma das movimentadas praças tão barulhenta da cidade em que viviam. Havia o barulho de pessoas, celulares, carros, ônibus, buzinas, sirenes, construções. Está ouvindo as cigarras cantando? Não vou. Chegue mais perto, elas estão ali. Eu nunca vi uma cigarra por aqui. Será que elas ainda existem na cidade? Vou. O avô se abaixou. Próximo ao banco da praça, as cigarras se mimetizam, disfarçam-se na folhagem e é difícil ver as danadinhas, mas sei que estão por perto. Ainda moram por aqui. Sim, se formos de encontro ao som que emitem. Talvez possamos ver a vibração de suas membranas, que é como cantam. O neto se abaixou e conseguiu, enfim, ouvir a cigarra. Está com medo, parou de cantar. Mas os três continuaram lá, observando, e quando a cigarra percebeu que o avô e o neto não lhe apresentavam perigo, recomeçou a melodia. Os dois conseguiram vê-la e ouvi-la direitinho desta vez. Vô, como você consegue ouvir tão bem? Na verdade, eu não ouço mais tão bem, mas aprendi a prestar atenção ao que vale a pena ser escutado. E, naquele momento, a criança e o velho ouviam muito bem a natureza da cidade. Veja que muitos passam e poucos escutam o som das cigarras. Agora veja o que acontece se alguém ouvir este som baixíssimo. O avô tira do bolso e deixa cair delicadamente uma moeda na calçada. Na mesma hora, mesmo com a poluição sonora ao redor, várias pessoas olham para o chão, bem na direção do dinheiro. Viu? Não se trata de ouvir, mas de saber ouvir. Saber o que ouvir e escutar melhor. Olha só, pessoal, que história legal. Saber ouvir. Às vezes pode ter o mais alto dos barulhos, mas se você estiver atento ao que a pessoa está falando, tentando transmitir para você, você consegue ouvir, nem que seja com muito barulho, porque você está atento, você está se sentindo ali no meio do movimento, mas prestando atenção, certo? Então, na nossa atividade, na página 47, tem a número 1 que está falando assim: ouvir é sinal de sabedoria. Quem sabe escutar o outro aprende mais e entende melhor o que está acontecendo, porque enquanto escuta, o pensamento vai crescendo. Então, saber ouvir é também muita atenção. Quando alguém fala conosco, é muito importante
parar e olhar para essa pessoa. Observe as cenas abaixo e circule as crianças que estão prestando atenção. Então vamos lá. Nós temos aqui A, B e C. Temos 3 cenas diferentes, certo, turminhas? Vamos observar quem deles está prestando atenção. Lá na letra C, na terceira imagem, a professora está, a mãe desse menino está ali, ó, falando, e ele nem sequer escuta. Por que não tem como ele escutar? Ele está com fone de ouvido, ouvindo uma música. Então não dá para ele escutar. Mas se ele tivesse com fone de ouvido e ali prestando atenção ao que estava acontecendo ao redor, ele saberia que a sua mamãe está falando com ele. Na segunda imagem, na letra B, vejam o que está acontecendo. O que você consegue entender? Tem 3 crianças aqui e uma outra ali. Ela está falando. Somente o menininho do meio está observando, prestando atenção o que ela está falando. Agora, no primeiro círculo aqui, na letra A, é uma sala de aula. Olha o que tem nessa cena ao redor. Uma criança mexendo ali, ó, num quadrinho. O outro tá de cabeça baixa, não está prestando atenção. E somente os 2 alunos da frente estão observando o que a professora está falando. Então, você vai circular os 2 meninos da frente e o menininho do meio, certo? Vamos lá. Número 2. Quando a professora fala sobre um assunto e depois passa uma tarefa e alguns alunos não param para ouvir, o que pode acontecer com esses alunos? Quem não escutaram? Olha, pessoal, eles ficam como? Sem entender o que a professora falou. Então, a sua resposta é: eles poderão ficar sem entender o que a professora falou. Você vai colocar aí, começando com a letra maiúscula, e quando você terminar, você vai colocar um ponto final. Na próxima página, na página 48, lá a questão de número 3, está assim, ó: de acordo com o quesito anterior, marque um X no que se pode acontecer com as crianças que não ouviram a explicação da professora. Então vamos lá. Primeiro círculo, explicar bem o assunto. Será que essa criança pode falar bem, entender bem do assunto? Segundo quadradinho, tirar notas baixas. Não vão aprender sobre o assunto? Saber contar tudo o que aprenderam em casa. Será? Tem como, se ele não prestou atenção, ele explicar bem o assunto? Nananina, não. Tem como ele saber contar tudo o que a professora falou lá na sua casa, o que aprendeu na escola? Nananina, não. Então você vai marcar o X, tirar notas baixas, não vão aprender sobre o assunto. Número 4. Existem lugares em que podemos falar muito alto ou até mesmo gritar, mas alguns lugares em que devemos ouvir. Circule os lugares em que devemos ouvir e não falar alto. Então eu tenho aqui vários círculos, certo? E vocês vão circular esses locais em que você precisa realmente ouvir e não falar alto. Então eu tenho a igreja. Será que na igreja eu tenho que falar alto a ponto que eu possa atrapalhar o padre? Eu tenho aqui, ó, um local, uma biblioteca de leitura. Será que aqui eu posso falar bem alto para atrapalhar todos os ouvintes? Nananina, não. E no cinema, eu posso falar alto atrapalhando o filme onde as pessoas estão assistindo? Nananina, não. Então você vai circular a igreja, a biblioteca e o cinema. Os outros locais, que é o parque, né, o bosque e o estádio de futebol, não precisa ser circulado, porque você pode falar bem alto, até porque está tendo muito barulho, não é verdade? Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo que a tia Josi tentou passar para você aqui no nosso livro de Cidadania e Ética. A nossa próxima aula será de Palavras Mágicas na página 49. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Tchau!